O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, deu palestra para um auditório lotado. O professor falou sobre 3 momentos de transição da economia brasileira, inclusive o atual, liderado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O governo anunciou um corte de 70 bilhões de reais no orçamento deste ano e o Congresso aprovou medidas provisórias que restringem o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Segundo ele, o corte é necessário para corrigir o excesso de gastos que o Estado não pode suportar. O Brasil ia perder o grau de investimento se não houvesse um esforço fiscal para controlar a taxa de crescimento da dívida como percentagem do PIB. E eu acho que ele deve ser feito e deve começar corrigindo algumas distorções. Você mencionou aqui algumas que haviam distorções a serem corrigidas. Por exemplo, pensão por morte, seguro-desemprego, em que havia problemas que estão sendo equacionados, correção de rumos. Malan destacou ainda as mudanças econômicas na passagem do primeiro para o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento, o câmbio, a taxa que controla o preço da moeda estrangeira, passou de fixo para flutuante, ou seja, o valor dele passou a ser controlado pelas variações do mercado e não pelo Banco Central. O economista destacou também a transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o primeiro mandato Lula. Malan lembrou que o presidente petista acalmou o mercado após afirmar que manteria o equilíbrio fiscal. Para ele, o atual ajuste representa a transição mais difícil. Porque a diferença principal, para resumir ao extremo, é que os outros dois, tanto em 98 quanto em 2002, e olha que um foi uma reeleição e outro foi uma mudança de governo, eles foram precedidos de um processo de debate, de discussão, meses antes da própria eleição e nos meses que se seguiram a eleição antes da posse do novo governo. A diferença do atual, transição 2014-2015, não houve um debate, a meu ver, como deveria ter havido, dada a gravidade da situação, deterioração da situação ao longo de 2012, pelo menos, para não falar antes, até 2014, e as mudanças tiveram que ser feitas muito rapidamente. A surpresa da indicação do novo ministro, um tempo muito curto que ele teve para pensar no que podia fazer. Nesse momento de recuo da economia, o governo anunciou investimentos em infraestrutura, mas para o ex-ministro, a perspectiva ainda não é positiva. Mas daqui para frente, vai dizer, depois que a lei for aprovada, depois de muita discussão, essas passarão a ser as condições, porque o Brasil mudou muita coisa no Brasil em termos de expectativa de vida, em termos de situação da Previdência, que vai precisar ser corrigida em algum momento, e, portanto, é possível, sim, preservar direitos que já foram conquistados, mas não manter a ficção de que é possível você manter as mesmas expectativas de direitos futuros do mesmo tipo de concessões que estavam sendo feitas para o futuro, porque não pode, o sistema vai ter que ser mudado. Assim como vamos ter que mudar o sistema tributário também, alguns aspectos de legislação trabalhista, mas isso são tarefas de médio e longo prazo.